com os seus discípulos, né? Que foi discípulo, que se tornou líder, que hoje está liderando e tem crescido profissionalmente. Ele é um bom marido. Não vou falar que é ótimo, porque aí ela fala, né? Mas eu vejo que ele é um bom marido, um bom filho para os pais dele. E eu sei que ele tem algo para destilar ao seu coração a respeito daquilo que Deus tem capacitado ele para fazer. Então, que nessa noite seu coração esteja aberto para aprender. E depois, aí no futuro bem próximo, a gente vai dar uma sequência, porque eu tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo de aprendizado e a gente sempre quer aprender mais, né? Então, tenho certeza que depois vai vir outros encontros aí para a gente falar mais sobre esse tema. Amém? Karen, vem cá orar pelo seu esposo. A Karen vai orar por ele e aí você tem até... Você tem até às 10 horas da noite para falar tudo para a gente ficar rico. É isso? Amém. Glória a Deus. Ele já ganhou a noite só de eu ter subido aqui, que ele adora que eu subo aqui. Ele adora me ver com o microfone, né? Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha capacitar o Bruno. O Senhor sabe o quanto ele tem se empenhado, o quanto ele tem buscado sobre esse assunto, o quanto ele se preparou para estar trazendo essa palavra para os irmãos, usar ele poderosamente, que essa noite seja uma virada de chave na vida dos meus irmãos e que eles venham a prosperar, para que a gente cresça na graça, no conhecimento e financeiramente também. Em nome de Jesus, amém. Te amo, tá? Obrigado, também. Bom marido? Ótimo. Aê, glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Queria pedir para você se colocar de pé, fazer uma oração. E se não for pedir muito, ia pedir para vocês que estão um pouquinho mais atrás, aí se vocês puderem vir mais aqui para frente, né, nessas fileiras aqui, gostaria de estar mais perto aí de vocês. Se achega mais aí. Amém. Se coloca de pé, quero apresentar esse momento, quero agradecer nesse dia frio, você que está aqui, que venha valer a pena, né, esse momento, esse assunto tão importante, Deus venha falar, trazer uma revelação, o nível em que Ele gostaria de entregar a cada um que está aqui presente nessa noite. Eu tenho certeza que esse assunto, ele vai ganhar, né, no seu planejamento financeiro, ele vai ganhar uma proporção muito grande na sua casa e grandes testemunhos serão contados aqui em cima. Amém, igreja? Eu dividi em 3 partes porque é um assunto, de fato ali é um assunto que demanda muito, né? Hoje é o primeiro seminário, mas eu vou fazer mais 2, dando continuidade ali, mostrando também algumas coisas na prática, né? Mas sem uma base, não tem como, enfim, detalhar algumas coisas, né? Investimentos, é um assunto muito amplo. Quero agradecer a Deus e orar por você. Amém? Você também que está nos assistindo, que o Senhor abençoe aí na sua casa. Pai, em nome de Jesus, essa é uma noite em que nós vamos tratar de um assunto relacionado à nossa vida financeira. E eu creio que esse assunto, ele também está em paralelo com as finanças comportamentais, a forma como nós tomamos as decisões, planejamos o mês, o ano. Senhor, venha trazer um entendimento nessa noite, revelar aos seus que estão aqui, Pai. Honra cada um deles que saíram do conforto ali da sua casa para estarem aqui presentes. E que essa palavra venha gerar conhecimento, venha gerar algo ali na divisão da alma e do espírito, e que através do planejamento financeiro, através dessa administração das finanças, o Senhor possa revelar, mostrar aquilo que o Senhor vai fazer. A mesma unção que o Senhor deu a José mesmo, ali quando passou momentos de dificuldade ali, e foi reconhecido como Zafanete Paneia, né, um homem administrador em tempos difíceis, e prosperou depois porque conseguiu ser fiel, ter estratégias e se planejou para passar anos bons e anos ruins. Pai, ainda que venha o dia mau, ainda que se alguém tiver entrado aqui hoje endividado, seja com o nome sujo, sem muita
talvez ali esperança nessa área, que esse momento, que essa noite, esse seminário de finanças, possa mostrar um antes e um depois, nesse dia 9, às 8h27, que seja marcado, Pai, em nome de Jesus, um antes e um depois, em nome de Jesus, te agradecemos, amém. Amém, glória a Deus. Dê um aplauso aí para Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. Pode se sentar. Se você quiser pegar ali um chá, um café, fica à vontade aí, uma água, né? Então, o tema que eu separei aqui para a gente conversar, né, é relacionado às nossas finanças pessoais, e eu queria trazer algumas coisas na prática, né? Alguns conceitos que são fundamentais para você tomar uma decisão inteligente, porque hoje, talvez se eu tivesse divulgado, gente, eu não sou muito bom nas redes sociais, mas eu vou me desenvolver, né, buscar esse desenvolvimento. Talvez seja algo que eu não goste muito, mas eu vejo que é importante. Talvez se você faz um anúncio falando, olha, hoje vou falar de Bitcoin, venha receber uma técnica para você enriquecer, ou vou falar de opções, de day trade, de mercado financeiro, sabe? Renda variável. Esse monte de termo, às vezes técnico, que parece ser um bicho de 7 cabeças, isso às vezes chamaria mais atenção, mas eu creio que hoje Deus selecionou você para estar aqui. Amém? A prosperidade de Deus é muito diferente daquilo que nós esperamos nesse mundo, nos manjares desse mundo, e aonde eu quero chegar. No próximo slide, por favor, trazer essa consciência financeira, porque existem alguns gastos que eles são invisíveis. Talvez tem gastos que você já tem o ano, você vai olhar uma fatura de cartão e fala, nossa, a gente não gastou isso, né? O que a gente comprou? Não sei se já aconteceu isso com alguém aqui, de olhar uma fatura e falar, multiplicou. Achei que tinha gastado 2.000, veio 4.000. Cuidado com aqueles gastos obscuros, invisíveis. Isso é pontual, né? E está relacionado até com a parte comportamental. Nós vamos chegar nesse ponto. E aqui uma frase do Einstein, né, que fala que a mente que se abre para uma nova ideia, quando você está disponível mesmo a abrir a sua mente por algo novo, jamais ela voltará ao seu tamanho original, né? E eu acho que isso é em tudo, todas as áreas da nossa vida. Se você está aberto a aprender, está se reformando em alguma área, eu tenho certeza que você já saiu na frente, né? Você já tem, vamos dizer assim, um grande benefício de ser uma pessoa aberta, de abrir a sua mente para algo novo, porque cada um aqui já tem uma forma de administrar. E às vezes você fala, poxa, Bruno, está dando muito certo, estou bem, hoje eu tenho uma reserva financeira, eu me sinto muito seguro, já alcancei até uma independência financeira. Se eu quiser parar de trabalhar hoje, eu posso parar que eu estou tranquilo. Glória a Deus que muitos venham chegar, nós, né, venhamos chegar a esse nível de planejamento. Próximo. Aí, obrigado. E aqui eu quero deixar essa pergunta. Você já fez o seu planejamento financeiro? Qual nota de 0 a 10 você daria para ele? Qual nota? A pergunta nos confronta, porque às vezes você pega um aplicativo, ele te dá uma noção mensal, né? Você quiser fazer ali um fluxo de gastos entre as suas receitas e as suas despesas fixas. E falar, Bruno, meu salário é X, minha despesa fixa é Y, eu consegui fazer meu planejamento financeiro mensal. Eu estou salvando tanto por mês. Você que está aqui como casal, né, matrimônio, qual que é o net da sua casa? Qual que é o líquido que você tem com o seu marido, com a sua esposa? Quanto que sobra? Quantos por cento você investe do que sobra? Qual o percentual que vai para a parte de projetos? Qual o percentual que vai para a sua viagem? Quem aqui já sabe o que vai fazer com o seu 13º? Levanta a mão. Amém. Amém. Estou chegando a essas perguntas, né, trazendo esse nível de provocação, porque é um assunto que às vezes não gera tanto interesse, e alguns vão falar,
Bruno, falta tempo, Bruno, eu não gosto desse tema. Assim como eu falei das redes sociais, e eu confesso que hoje, para mim é uma honra estar aqui, né, nesse altar, falando desse tema. Eu nunca imaginei ou sonhei que um dia falaria sobre isso, né? Eu sou formado em engenharia, graças a Deus, com o apoio dos meus pais, consegui ali o incentivo, né? Me formei. Mas eu nunca imaginei que eu iria trabalhar no mercado financeiro. Hoje eu sou um profissional certificado na área de investimentos, tenho a certificação, sou um especialista de investimento, né, qualificado pela Ambima. Tenho alguns projetos, alguns sonhos de chegar, né, a um nível de conceito um pouco maior, de certificação, ter mais propriedade, não só na teoria e na prática também. Eu acho que todos nós temos oportunidade nessa área, né? Então, grava essa pergunta no início do seminário, porque no final nós vamos entender qual nota que nós daríamos para o nosso planejamento financeiro. Eu falei do mensal, mas você vai chegar a um nível que você vai fazer o seu planejamento financeiro anual e vai falar, nossa, esse ano chegou no... Recebe aí, tá? Chegamos na metade do ano, já conseguimos cobrir todas as nossas despesas fixas, e já sabemos quais são os projetos do segundo semestre para poder desfrutar, fazer uma viagem, reformar o que tem que ser de reformado, trocar o carro, seja lá o que você estiver planejando, dar o lance na carta de consórcio, que você vai ter uma boa administração financeira para desfrutar. Não é fácil, a gente trabalha, todos aqui têm uma batalha no trabalho, né? Levantar, vocês estão aqui em pleno sábado à noite nesse frio. Segunda-feira, aquela chuvinha bem maravilhosa para você ficar deitado na cama. E você vai para o trabalho, aquela rotina da semana, para chegar no final do mês e você não ter a opção de desfrutar nada, né? Muitas vezes nós trabalhamos tanto pela semana para tentar desfrutar 2 dias, que é o sábado e domingo, e nós vamos entrando nesse ciclo, né? É meio que um ciclo, parece que é vicioso, ele vai te travando, e aí chega no final do mês, como que nós estamos? Próximo. Por que as pessoas não fazem o seu próprio planejamento financeiro? E aqui, primeiro ponto, é falta de tempo? Será que é falta de tempo? Se eu falar uma série aqui agora, alguns vão falar, já maratonei. É ou não é? Eu vou falar por mim. Se falar assim, você gosta de pedalar, você arruma tempo? Arrumo até no frio, às vezes aí, né? Se falar a próxima novela que saiu, fala a próxima novela que saiu aí. Ninguém sabe, graças a Deus, o Senhor amado. Então, não é falta de tempo, é às vezes falta de prioridade, amém? Concordam que às vezes nós deixamos o assunto de lado, não damos tamanha prioridade? É falta de conhecimento? Conhecimento nós vamos buscando todos os dias, né? Eu acho que tem muitos temas que não conheço, né, não saberia aprofundar, mas nós estamos aqui e hoje é um dia que fomos aprovados, né, de buscar um pouco mais de conhecimento. E tem também, às vezes, por não gostar. O assunto dinheiro, o assunto investimento, pessoas se corrompem por dinheiro, políticos conseguem, enfim, depreciar uma economia de um país tão rico como o Brasil devido ao dinheiro. Claro que existe tantas coisas, né, a corrupção, as pessoas que se vendem uma forma de estarem numa linha de... Infelizmente, são corruptíveis, né, pelo dinheiro. Infelizmente, existem muitas pessoas. E eu sei que esse é um assunto quando nós vamos falar de dinheiro, até para discutir em casa. Já teve uma conversa lá em casa? Mas tem que pagar isso. Ou você deixa tudo separado. Eu sei que tinha que ter pagado isso daí. Isso aí é seu. Casados, principalmente. Isso aqui não é meu, não. Isso aí é o seu salário que tem que segurar. Isso aqui é seu. Tipo assim, estando na despesa, o negócio está apertando, é seu. Fica com o filho aí, né? Mas não, no matrimônio, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na escassez, na riqueza, no período de abundância, é tudo junto. E o jovem, solteiro, se tiver aqui, ele também pode sair na frente em muitas áreas, né? Eu acredito que 2 vão conquistar juntos, tem como potencializar ainda mais essas reservas, né? Então, você casal precisa unir literalmente as suas
reservas financeiras. Cada um tem a sua conta, ok, pode ter um cartão lá com um adicional, ou a sua conta do banco e o seu marido a outra, mas precisa entender quanto que fechou o mês, como que está a sua casa. Minha casa está superavitária hoje, estamos gastando menos do que nós ganhamos, estamos na linha certa, marido, na linha certa, esposa. Nós estamos gastando mais do que ganha, ainda tem aquela dívida, tem aquele empréstimo, a parcela do carro, a da casa, que se não pagar o pessoal... Imagina, você começa a avaliar, né, até que ponto uma dívida pode mexer, né, com a nossa administração, com a nossa casa, né, com os nossos conceitos que nós temos referente a esse assunto. Então, pensa nisso. Por que as pessoas não priorizam, né, não faz esse planejamento? E essa reflexão sobre tempo, quando você for lá dar o clique no Netflix, ou quando você for fazer um hobby que você gosta, lembra que não é exatamente uma falta de tempo, pode ser também uma falta de prioridade. Próximo. Organização orçamentária, muito disso que eu falei, né? Quanto uma casa ganha junto, ou você que não é casado, né? Se hoje as suas receitas elas superam as suas despesas, se você está nesse caminho, e como que nós vamos organizar isso? Aqui eu queria passar esse QR Code, você puder pegar o seu celular e não sei se deixa eu tirar o púlpito aqui, acho que dá, né? Se você puder mirar a câmera nesse QR Code. Assim que todos conseguirem aí fazer, me dá um joinha aí só para eu... Esse QR Code, quando você abrir, ele vai aparecer três perguntas ali. E eu gostaria de pedir para você enquadrar a pergunta que está mais aderente ali, né, a você. Isso é anônimo, fica tranquilo, é mais para a gente ter uma média mesmo. Como eu disse, é um primeiro seminário e é importante eu entender isso. Eu quero fazer um trabalho que tenha começo, meio e fim, né? E essa primeira base que eu queria construir aqui com vocês está baseada em alguns pilares, entender algumas coisas, né? Como que hoje está o seu momento de vida financeiro. Se todos conseguiram? Amém? Amém. O próximo slide vai aparecer essas perguntas que estão aí no QR Code. Todos conseguiram abrir o QR Code? Não? Volta, por favor. Vou tomar uma água rapidinho enquanto você vai abrindo aí. Dá um zoom aí, se vê que não estiver puxando muito na câmera do celular, para ver se ele pega. Foi? Todos conseguiram? Amém? Amém. Próximo slide, então, ele vai aparecer quando você abrir aí. Primeira pergunta. Gasta menos do que ganha? Então, se você gasta menos do que ganha, você precisa entender quanto que você precisa poupar, né, do que você está acumulando em reserva financeira. Segunda, gasta tudo o que ganha? Aí aqui existe aquilo que eu comentei ali no início. É um mal invisível, aquele cartãozinho abençoado que você sai passando e na hora que vem a fatura você sequer lembra que comprou aquilo. Cuidado com esse mal invisível, porque muitas pessoas se perdem com isso. Eu não vou ir tanto além com esse mal invisível, mas envolve... Hoje pessoas estão se perdendo em sites de apostas, bets, vícios ali, né, ocultos, que ela às vezes acredita numa estratégia que vem de lá, de Bitcoin, vem lá uma baita de uma chamada, quer ficar rico, e nós temos uma tendência de querer as coisas um pouquinho mais... esse dinheiro vem fácil, investe 100, vai ganhar R$2.000. Quem aqui já viu um anúncio desse? R$100 para ganhar 2.000 em 3 meses. Meu Deus! Esse cara nem ensinar esse segredo nunca. Cuidado com essas chamadas, com esse mal invisível. É literalmente
um mal invisível que está repreendido aí da sua vida, amém? A terceira é gasta mais do que ganha. E aqui é algo mais pontual, pode ser algo mais crônico. Poxa, se você já está nesse ciclo de gastar mais do que ganha, e já tem aquelas dívidas acumuladas, já tem algumas que estão até em atraso, outras em renegociação, ou o nome já está até sujo. Como que eu vou falar de investimento se nós não tivermos, né, com esses pontos aqui alinhados? Como que nós vamos falar? No próximo seminário eu vou trazer uma carteira pronta, uma diversificação de carteira, mostrando quanto que uma renda fixa pode te entregar com a taxa atual. Vou trazer um cálculo de inflação de 4, 5 anos até o momento atualizado. Vou te mostrar imposto. Por que eu tenho que conhecer o que é a Selic do Brasil, Bruno? Por que eu tenho que entender de IPCA? Porque você vai ser tão próspero, Deus vai confiar tantas reservas na sua mão, que vai ser importante você ter uma ideia para você administrar as suas reservas, amém? Deus vai confiar isso, mas nós temos que, assim como você se prepara para tirar sua carta e comprar o seu carro, por que não separar 15, 20 minutos para fazer um curso, pegar uma semana para ler um livro falando sobre política econômica, macroeconômica, entre outros assuntos que nós poderíamos demandar aqui. Todos conseguiram responder as perguntas lá no aplicativo? Se vocês conseguirem responder aí, enviar, ok. Assim que estiver pronto ali, que vocês aí em cima tiver aí definido, aí só me dá um toque, tá bom? O próximo, aqui, princípios da educação financeira. Aí aqui eu comecei a tentar assim imaginar algo, né, orando a Deus, para a gente iniciar esses princípios de educação financeira. Então, o primeiro ponto é ganhar, acumular reserva. Se você chegou aqui hoje e está endividado, você tem que buscar acumular mais recursos, ganhar, que seja abrir uma segunda renda, pense em vender um morango do amor, faz um Uber, tem muitas coisas que você pode gerar receita. Não tem milagre de, eu vou resolver isso com a minha renda atual, sendo que eu já superei os gastos, a renda já está comprometida. Tem que entrar algo a mais. Todos concordam? Não existe mágica. A conta não fecha se você não estiver trabalhando, gerando receita e entendendo também a sua vocação profissional. Qual o segmento que você se dá bem? Eu sou da área comercial, pense em algo de vendas. Sou da área mais de construção, operacional. Pense se você pode fazer um curso técnico. Eu penso assim, um curso, eu tenho vontade de fazer tenho um projeto de fazer uma outra faculdade, eu vou fazer, né? Não vou fazer um técnico dessa área, porque eu acho que precisa ser uma faculdade, mas eu não investiria hoje numa faculdade. Eu acho que o curso técnico, ele pode te proporcionar muitas coisas, mas eu percebo que algumas empresas, elas falam não se você não tiver um diploma lá, uma faculdade, né? Para você fazer um processo. Então, pensa bem naquilo que você tem vocação, se você for fazer uma faculdade, e deve fazer, né? Eu, Bruno, no momento atual, né? Mas, às vezes, poxa, eu estou me formando, é a minha primeira faculdade, isso vai te ajudar, vai abrir portas, sim. Mas os técnicos, eu falei de áreas, de vocação, às vezes você é muito bom em projetos, mas não é tão bom na área comercial. Se alguém falar, vende isso, talvez não é o ramo, não é a área que você se sente bem. Mas para executar, para montar, para fazer, você faz a diferença nisso. Eu acho que isso pode ajudar você a pensar numa segunda renda, né? Gerar uma segunda renda. Eu falei do Uber, mas você pode pensar em várias outras questões, sei lá, tem pessoas que trabalham com fotos, né? Jéssica, né? O Silas já trabalhou também. Às vezes, sei lá, eu tenho meu trabalho aqui, o CLT, né? Que você tem a sua empresa, mas vou fazer um freelance lá de casamento. É uma receita que vai entrar mais, é algo a mais que você tem, mas a sua principal atividade, você conta com o seu acúmulo de renda, é essa. Esse salário você tem que deixar ele alinhado versus as suas despesas. Então, primeiro, ganhar. Segundo, consolidar é você construir esse patrimônio financeiro em 3 reservas com objetivos simples: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Nós não pensamos no longo prazo, né? Longo prazo, você que tem filho, por exemplo, quando você chegar lá numa certa idade, você pensa em ter uma sucessão de quem vai tocar o seu legado?
quando você vier faltar, quem for acessar o inventário dos imóveis, da conta, vai estar tudo no jeito lá, alinhado, o nome dos herdeiros, quem você vai distribuir 20% para fulano, ciclano. Muitas vezes nós não temos, talvez, esse nível de cuidado de pensar, vou iniciar minha reserva de longo prazo. E ela se inicia, uma recomendação, né, que eu gostaria de trazer, começa a iniciar essa reserva com 35 anos e divide ela. A cada 10 anos você vai fazendo um acúmulo para construir e chegar lá nos 65 anos. Então, dos 35 aos 45, são 10 anos que você vai direcionar uma parte desse recurso, da sua renda, pensando no longo prazo. Tá? 35 a 45, 45 a 55, 55 a 65. Divide. Porque se você for deixar para fazer um aporte de uma vez, às vezes você gasta, né? Coloca um objetivo, sei lá, vou fazer um investimento de médio prazo dos meus filhos para fazer lá um intercâmbio e eu vou consolidar esse dinheiro numa previdência ou num título do Tesouro. Tem várias opções e no segundo seminário eu vou apresentar essas opções. Terceira é diversificar. Às vezes você tem já um imóvel alugado, às vezes você já empreendeu, tem lá um segmento que te gera uma receita muito boa, mês a mês ali, você ganharia mais do que de repente deixar o seu dinheiro aplicado. Mas é importante você ter um pouco em patrimônio financeiro, que seria recurso, né, aplicado no banco ali ou numa corretora. Patrimônio imobilizado, depois que você chegar num nível e você falar, poxa, eu comprei um terreno que tinha ali uma média de valor de mercado a 100, consegui comprar bem, paguei 80, sei lá. Penso em fazer alguma coisa ali para o futuro, para aluguel. Então, diversificação, não concentrar todos os seus investimentos, todos os ovos numa cesta só, né? Porque se a cesta cair, estoura tudo. Mas se uma área, exemplo, às vezes você tem uma carteira totalmente aplicada em renda fixa. E aí o Brasil depreciou os juros lá, a Selic saiu de 15 e foi parar em 2. Então você estava ganhando mais de 1% ao mês numa renda fixa, agora você está ganhando 0,5%, sei lá, um exemplo, tá? Diminuiu aí metade. Às vezes você tem um outro segmento que vai cobrir isso, né? Você consegue, de fato, diversificar. Qual é o melhor investimento, Bruno? Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. O melhor investimento hoje é a diversificação. Amém? Diversificação. Não concentra tudo em uma única estratégia. E a última é gerenciar, porque depois que você conquista, tudo na vida se baseia em gerenciar, né? Manter a conquista. E aí você precisa fazer a manutenção dos seus investimentos, do patrimônio imobilizado, da empresa que você tem, de tudo aquilo que você conseguiu acumular. Eu acho que esses 4 aqui, ganhar, consolidar, diversificar e gerenciar. Ficou quase um negócio meio da visão mesmo, né? No planejamento financeiro. Então, algumas ações de extrema importância que eu destaquei aqui, eu gostaria de falar. Esteja em dia com seus compromissos financeiros e priorize reduzir as suas dívidas que não são fixas. A despesa fixa é uma coisa, a despesa que não é fixa precisa entender se é um investimento, se é um gasto desnecessário. Avalia isso, tá? Coloca no radar isso. Cuidado com o dinheiro fácil, eu tinha comentado, né? Muitas pessoas hoje estão se perdendo com as bets e tantas outras opções de apostas que tem a aposta de futebol. Se eu fosse falar aqui, às vezes eu vejo o pessoal falando, até no trabalho, eu fico boiando. Você apostou no Estevão lá, você acha que sai o segundo mundial do Palmeiras, né? Não sei o quê, o fulano vai jogar, sabe esse negócio? De futebol, vocês estão dando risada, né? E aí a gente se depara com as opções ali rápidas, né? De dinheiro rápido, dinheiro fácil. Sai disso, toma cuidado com isso, tá? Não sou contra Bitcoin, não sou contra ações, pelo contrário, é muito bom, dá sim para você começar a trabalhar, mas não vi ninguém, até hoje eu não vi ninguém assim que chegou lá no banco, não tinha, sei lá, nada em investimentos, montou lá uma carteira com a gente e de repente, puf, vida está garantida financeira, alcançou a liberdade financeira fazendo isso. Nunca vi com day trade, nunca vi com ações e também vi pessoas ganhando com day trade, já vi também com Bitcoin, mas isso são momentos, não dá para ficar esperando por isso como uma coisa
fácil, né? Reserva fácil ali, vou aplicar e já vou sair rico. Fatores que a falta de administração financeira muitas vezes pode causar. E aqui, endividamento, nome sujo, isso vai prejudicando, né? Dependendo até da empresa, pode te atrapalhar. Falta de lazer, às vezes tem uma diversão, né? Você fica só naquele ciclo vicioso ali, né? De trabalha, paga dívida, renegocia, volta, trabalha, paga dívida, não vai dar para viajar, não vai dar para fazer isso, não vai dar para ir no congresso, não vai dar para ir para Israel. Gente, eu vejo, às vezes, a gente está lá no congresso, tem um anúncio para Israel. Aí, às vezes, o ministro lá fala, olha, você quer ir para Israel, faça isso, tal. Nós podemos ir, não tem nada que nos atrapalhe de fazer uma viagem dessa, ter uma experiência lá, né? Aqui no Brasil, podemos conhecer muitos lugares ainda. Espero em Deus que a gente consiga rodar muito esse Brasil, amém? Participar dos congressos lá de Manaus, de Porto Seguro. Estou profetizando na sua vida. Você vai para Manaus, vai para Israel. Você vai aonde você determinar em Deus que você quer ir. Faça o seu planejamento financeiro, faça a sua parte. Coloca no papel mesmo, começa a fazer isso. Como eu disse aqui no começo, Bruno, não tinha nem ideia que ia fazer com o meu 13º. Você tem que saber o que você vai fazer com o seu 13º. Você tem que saber a sua renda com a sua esposa. Quanto que vocês foram superavitários naquele mês? Sobrou X ou foi deficitário? Ficamos devendo isso. E cada um monta o seu planejamento. Cada um vai ter que correr atrás, talvez de um erro passado ali que te pegou, mas dá para vencer. A gente consegue. E aí, essa questão financeira, não sei se vocês já se depararam, muitos acabam caindo em vícios, né? Porque ficam vulneráveis ali, começa a entrar nessas apostas, esse monte de coisa. E vícios eu falo até de forma geral, né? Muitas pessoas, elas estão se perdendo nisso, né? Estão perdendo ali a mão, a administração do dinheiro e estão buscando alguns atalhos. Até 2023, ali, 54% dos divórcios, eles estavam ligados até a problemas financeiros, porque às vezes o casal não tinha essa administração. Você que já é casado há 10, 20, 30 anos, cada um já vivenciou uma experiência. Tenho certeza, como casal, que vocês já passaram um momento de escassez, correto? De dificuldade. Fala, nossa, esse mês está apertado. Quem aqui já teve alguma dificuldade em casal financeira? Todos nós passamos, né? Mas também já teve momentos que as coisas foram engrenando ali, e você fala, nossa, tá os dois conseguindo gerar ali, ou um trabalha, o outro segura daqui. E acho que é tudo momento. Não tem uma regra, acho que isso aí é muito pelo combinado, né? Que nós fazemos ali em casa. Então, se atenta você também que casou aí, né? O Gabriel casou há um mês, né, Gabriel? Um mês, né? Um mês, parabéns. Deus abençoe. Tem muitas bodas pela frente ainda para celebrar, viu? E já está tendo uma oportunidade, né? E você que já tem o seu planejamento, hoje Deus vai falar para você que você deve adicionar e melhorar. Então, pessoas com problemas financeiros, elas têm ali elas acabam às vezes caindo, né, em depressão, alguns já chegam até a um nível de suicídio. Pessoas com muito dinheiro, já vi donos de corretora grandes, já saiu até em reportagem, se você pesquisar, se jogar de um prédio, você fala assim, meu Deus, esse cara parecia que era tão bom, tinha até apelido lá, o lobo da Faria Lima, o cara era isso, o cara era aquilo, de repente o cara se perdeu, né? Porque da mesma proporção também que vem rápido e o cara consegue ganhar muito, ele acostuma com esse padrão de vida, né? No mês que ele não ganha lá 100 mil, 200 mil, 1 milhão, e não cobre que deve ter um padrão de vida totalmente diferente, mexe. Tenha flexibilidade com você. Saiba, às vezes, dar um passo para trás, diminuir o padrão de vida quando for necessário. Investe ali, quando você estiver numa condição melhor, vai fazer essa viagem que você quer. Tenha esse planejamento com você e aceite os momentos que, às vezes, Deus até permite a gente ser afligido para gerar algo em nós, né? Deus permite muitas coisas para ver onde está o nosso coração. E eu creio, na alegria, na tristeza, nos momentos que as coisas estão andando muito bem, é assim que Deus vai forjando o nosso caráter, vai abençoando a nossa família, quando a gente consegue ser alegre
nos pequenos detalhes, no cuidado de Deus que Ele tem, né, com cada um de nós. Então, esse assunto, esse seminário sobre finanças, ele é muito, muito importante, né? Isso é muito sério. Próximo. Alguns viés, né? No mercado financeiro eles chamam de heurísticas. Tem várias heurísticas. Status quo, tem efeito manada, mas aqui é uma outra coisa que eu queria trazer assim uma reflexão rápida com vocês. Sabe aquele prazer imediato ali? Aquela ilusão de que está tudo ok e você merece? Eu mereço isso. Eu vou comprar. A gente merece esse carro, meu. Vamos fazer em 60 vezes e a gente merece. Só que, gente, tomar decisões, pensar no longo prazo e você depois não ter, eu vou te falar, às vezes é melhor você recuar. Por isso que eu estou falando, seja flexível. Não tem problema, às vezes vai estar aqui com tudo no jeito, com o carro que você queria, tudo certo, mas às vezes abre mão se for necessário, sabe? Coloca na caneta, é o momento. A gente consegue se adaptar a tudo. Fiquei sem carro um tempo, uns 8 meses, eu acho, né? Eu e a Karen. Dá para você fazer despesa entrega em casa, você usa o Uber, você faz muita coisa. Se quiser alugar um carro para viajar, você vai. Você consegue se adaptar a várias questões. Coloca no papel lá o valor do seguro, o valor do IPVA, começa a fazer mais conta. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa tão pragmática de só olhar o número, a matemática. Deus faz milagres porque você é uma pessoa fiel, Deus abençoa. Tem contas que às vezes a gente não consegue nem entender como que fechou. Deus abençoa, amém? Deus faz a parte dele, mas se a gente alinhar aquilo que está no nosso controle, imagina o que está no controle de Deus. Imagina o que Ele vai fazer, amém? É grande o que o Senhor vai fazer. É próspero, é lindo o que Deus vai fazer na sua vida, é lindo o que Deus vai fazer nessa área. Quando você fechar o seu planejamento financeiro de 2025, você vai lembrar dessa data, que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, e vai falar, nossa, no dia 9, eu fiz um planejamento tão detalhado, tive fé para acreditar nos projetos, para renunciar ao que precisava de fato ser renunciado, e hoje Deus honrou. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém? Então, aquele ali, ó, cuidado com o efeito manada, é muito aquilo. Às vezes, está todo mundo indo para o precipício ali, e você pega a fila, nem sabe o que está acontecendo, sabe? Está na promoção, vem, pega a fila. Nossa, no varejo eu tinha aquele dia que fazia aquele saldão, né, do Magazine, da Casas Bahia, tinha gente que às vezes dormia, pegava a madrugada e ficava na fila. E aí eu chegava mais cedo para abrir a loja com algumas pessoas, e eu olhava às vezes, falava, meu Deus, ficou nesse frio, poderia ter sido assaltado, às vezes passa uma pessoa lá, né? Mas o pessoal vai. Teve esses dias aí o morango do amor, aí acho que teve uma mulher que até passou mal para comer o morango do amor, vocês viram? É o cuidado com o efeito manada. Sabe aquele negócio? Todo mundo está fazendo, todo mundo está indo, todo mundo vai, todo mundo compra. Vem, toma cuidado com essa chamada, viu? Tá barato, tá barato. Tinha até um comissário que falava, tá barato pra caramba, não sei o quê. Vem. Toma cuidado, porque sem perceber você cai nesse efeito manada. Tá indo lá todo mundo e você só segue aquela onda. A onda que você tem que seguir é a onda do Senhor, a onda do Espírito Santo, onde você orou, declarou, colocou na mesa e o Senhor falou, é aqui é seu. Essa vai dar certo, essa vai dar bom. A próxima. Então, rapidamente aqui, 9 horas aí. Divisão do orçamento ideal. Essa reserva aqui, que são as despesas obrigatórias, você vê que ela tem um gráfico ali, né? Ela está um pouquinho maior, o azul. A situação real, às vezes as pessoas estão aqui, ela tem as despesas fixas, depois ela já vai para a despesa obrigatória, que está tudo comprometido, depois vai para os projetos e, por último, olhe lá se sobrar para o investimento e proteção. Depois eu vou falar sobre proteção. A situação ideal seria você ser responsável em cobrir essa despesa obrigatória. Parabéns, você que está conseguindo fazer isso. Você que não estava, vai conseguir em nome de Jesus. Depois, ela já consegue olhar para o investimento. Nossa, amor, esse mês aqui pagamos tudo, sobrou já X. Sabe aquele projeto? Sabe aquele lance da carta do consórcio? Para trocar de carro, sei lá.
ou aquela viagem, a gente vai conseguir colocar mais 2.000 para fazer ela. Amém? Depois você vai para aquelas despesas que são as não obrigatórias, aquela que você, é aquele merecimento seu, que você comprou, aquela bicicleta que você investiu lá, Alex, gastou um pouco mais, aquela guitarra, Tarsis, aquela máquina, Silas, Jéssica, aquele book para dar aula que você pegou, Bruno, aquele teclado, enfim, cada um aqui tem um hobby, né? E quem tem empresa, né? Marlon é desenrolado, né, velho? Sobrancelha, investimentos, empresas, fala aí, TI, e tantos nós, né, temos alguns dons que às vezes fica ali um período, você fala, nossa, por que eu aprendi isso lá atrás? Deus vai te dar uma oportunidade para você desenvolver, para você aplicar isso e vai dar certo. Você vai conseguir pagar e já vai pensar nos investimentos, depois você vai para as despesas não obrigatórias e ainda vai sobrar para os projetos. Você vê que aqui a ordem mudou, a situação seria ideal. Aqui já seria uma situação mais balanceada. Às vezes você conseguiu cobrir, já tem uma parte que você direciona para os investimentos, outra para as despesas e também os projetos. Acho que essas duas últimas seria uma boa ordem para você avaliar, né? Se você estiver já no momento ali de ter uma reserva, está sobrando, né? Se você já consegue salvar um dinheiro mensal, pensa, poxa, depois que a gente pagar, vamos para os investimentos, depois vamos para as despesas não obrigatórias e projetos. E você que vai montar as suas despesas obrigatórias, né? Você faz isso, você sabe o que te acompanha. A parcela do carro, a parcela da casa, as contas de água, luz, internet, isso aí vem todo mês. Vem ou não vem? Atrasa isso daí, quando você pode lacrar o dia que vai estar lá. O dízimo e tantas outras coisas que nós poderíamos colocar. Próximo. Então, renda versus despesa. Como que você está? Você consegue hoje entrar nesse modelo? Ou vamos precisar fazer um trabalho em cima do outro, pensar numa renda extra, como eu falei, né, num Uber, olhar uma outra área, faz um técnico, vende alguma coisa. Enfim, próximo. Nossa vida é distribuída em alguns ciclos, né? E a vida financeira é a mesma coisa. No próximo slide, aqui, pode passar. Aqui eu queria falar sobre esses ciclos. São 5 ciclos da nossa vida financeira. Então, educação financeira, acumular reserva, rentabilizar, consolidar e preservar. Pode dar o próximo, porque ele vai subir 2 atualizações ali. Isso, obrigado. Então, aqui, do 0 aos 20 anos, você precisa ter o conceito de educação financeira e informações básicas, né, sobre recurso financeiro. Para você que tem filho, mesada e conceito de dinheiro. Seu filho precisa estar dentro desse planejamento. Ele ganha mesada por merecimento, ele sabe o valor do dinheiro, ele está guardando porque ele vai, sei lá, fazer a festa de 15 anos, ou vai fazer um intercâmbio. Precisa ter ideia do valor. Não é só você e a sua esposa. Você tem que colocar, ou se você mora com seus pais, enfim, isso tem que estar, ele abrange a família, né? A base é a nossa família. Deus sabe o que faz. A base é a família tem que estar forte, tem que estar fortalecida. Próximo. Então, dos 20 aos 30 anos, muitos estão nessa fase de juventude, que é acumular riqueza, refletir sobre os projetos de vida e obter uma educação financeira. E aí entra aqui, quais são os seus objetivos? Qual é o seu objetivo hoje? Você já tem esses objetivos definidos? Estudo, enfim, nas áreas que você tem aí, talvez, né, pensado, investimento em educação, por que não pagar por um curso para aprender algo a mais, para ter uma ideia a mais de mercado? Início, né, das poupanças, dos investimentos, normalmente começa nesse período aqui, nessa fase, que é na juventude, dos 20 aos 30 anos. Deveria ser, né? Muitas pessoas estão se perdendo, porque nessa idade estão mais preocupadas com ostentar. E não estou dizendo que você não tem que desfrutar da vida, mas tem que ter as renúncias junto, né? Se preocupe com isso, priorize realmente ali você poupar, você investir o seu recurso. O próximo, aqui seria a fase de rentabilizar, que normalmente ela entra dos 30 aos 45 anos.
coloca uma meta. Até os 45, quero ter 500 mil, quero chegar ao meu primeiro 1 milhão, quero ter viajado do Brasil, quero... Enfim, coloca algo que te chama, né? Que te coloca nessa disciplina. Pensa, é uma área importante, é um período importante que você tem que viver gerado que você está investindo. Ó, juros compostos aceleram o crescimento. Em nome de Jesus, você vai sair dessa fase de ficar pagando juros em cima de dívidas, de empréstimos, e vai começar a desfrutar dos juros compostos do seu capital que você investiu, da sua reserva que você está acumulando. Amém? E aumento de renda. Essa área você já tem mais experiência, já se formou, já fez um técnico, já está talvez ali até falando uma língua diferente a mais. E você consegue, na área que você se especializou, na área que você identificou, quando eu falei lá sobre vocação profissional, as coisas vão atualizando. Talvez você não sabe nem a profissão do seu filho hoje, talvez ela não existe ainda, né? Ainda vai acontecer alguma coisa e seu filho vai se identificar com essa profissão que nós nem sabemos qual que é, né? A profissão lá do futuro. Tem várias estimativas, né? De áreas, segmentos profissionais que têm tendência nos próximos 18 e 25 anos. Não é esse o ponto aqui, mas eu estou trazendo essa provocação porque você precisa acumular renda nessa fase. Até os 45 anos, você tem que pensar já nessa segurança financeira, né? E se não tiver, sei lá, poxa, Bruno, estou com 50, estou com 60 e ainda não cheguei. Não tem problema, porque eu estou trazendo talvez ali algo para a gente ter algo para prosseguir, né? Um alvo para prosseguir, mas não é uma regra isso, tá? O próximo, aí seria considerado aqui uma fase de consolidar, que é dos 45 aos 60 anos. Né? Aqui nessa fase, a consolidação e a proteção, né, do seu patrimônio é muito importante. Maturidade profissional, normalmente nessa idade você já está muito bem definido, né, na sua área profissional. E a reorganização, porque aqui começa a entrar também os períodos de proteção. Quando você faz 60 anos e vai fazer, por exemplo, um convênio, você não paga o mesmo valor que você paga com 40. Com 30. O risco, você, para uma seguradora, te dá uma garantia de saúde, você tem um risco, tem um prêmio muito mais alto, né? Então, você tem que se preocupar. Em nome de Jesus, eu não estou dizendo que vai chegar fase ruim, não é isso, né? É uma fase que as seguradoras se preocupam com doenças graves, se preocupam com várias questões para te blindar, vamos dizer assim, né? O seu risco fica muito alto. Então, um convênio aí você vai pagar 2 mil, tem convênio de 3 mil reais, não sei para quem paga aí o convênio dos pais, que está aí, né, com essa média de 60 anos, que hoje a gente chega aí e vê as pessoas com 60 anos, eu vejo meu pai, está bem, né, minha mãe também, está super bem. Acho que até mesmo essa forma como nós temos que chegar até lá, né, a nossa saúde, tudo isso também envolve, né? E a aposentadoria, pode ir para o último. Aí aqui é a partir dos 60. Você também percebe que aqui fez uma curva, né? Ó. Aqui começa a fazer assim, vai subindo, e ali você já meio que chegou no momento em que você não vai ficar, vai tirar um pouco o pé, né? Às vezes você tem lá, sei lá, sua empresa ou o segmento que você atua, você não tem mais a mesma interesse de ter a mesma velocidade, porque você já tem uma boa reserva lá, já está num momento bom, já vai começar a aproveitar com os netos, enfim, coisas que, não que você não vai aproveitar antes, mas vai ser mais ainda, em nome de Jesus, e você começa a pensar o quê? Na sucessão patrimonial. E sucessão patrimonial, hoje eu não vou entrar no detalhe, mas está envolvido em ter um seguro de vida, ter uma previdência, já ter os filhos tudo bonitinho ali no seu planejamento sucessório, caso você venha a faltar, quem vai tocar o seu legado, vai acessar o seu patrimônio, vai ter tudo pronto. Aí é um outro assunto. Próximo. Aqui a distribuição patrimonial, né, ideal que você tem que fazer. Aí agora é onde eu gostaria de entrar. Aqui. Distribuição patrimonial ideal. Primeiro ponto. Se você não construir a sua reserva de emergência e tiver liquidez para o dia difícil, uma reserva de emergência, ela já disse, emergência. Você precisa do recurso naquele momento. Resgatou, está na conta, né? Normalmente tem um CDB, que a maioria dos bancos trabalha, ou o título do Tesouro Nacional, que é o Tesouro Selic, que são dois investimentos assim bem aderentes para você construir essa primeira reserva. Não tem muita
Muito segredo. Então, precisa ter liquidez. Tem produtos melhores do que a poupança. Se for uma poupança que você aplicou depois de maio de 2012, hoje é o momento ideal para você diversificar ela, sei lá, pegar um papel lá no banco isento de imposto. Aí tem várias opções que eu vou trazer aqui no segundo seminário, eu vou trazer a carteira mostrando esses ativos, falando detalhadamente de cada um. Projetos de vida, e aqui eu coloquei 1 a 2 anos, por exemplo, viagem, 3 a 4 anos carro, 5 a 6 anos imóvel. Quando eu e a Karen casamos, nós compramos um imóvel na planta, então ele demorou um pouco mais. Eu coloquei mais ou menos uma média, pensando assim, a média de 5 a 6 anos, mas quando você vai financiar um imóvel hoje, você faz normalmente em quantos anos? Quem aqui já financiou um imóvel? Normalmente você faz o quê? Em 30 anos, 25 anos, 20 anos. 25, 35, 30. Imagina, comprei um imóvel com 30 e vou acabar de pagar ele com 60. Não. Em nome de Jesus, você vai acabar de pagar ele em 5, 7, 10 anos. Até antes, se você tiver fé e planejamento, amém? Mas, assim, a condição do país te coloca isso. Hoje, para financiar o imóvel, a taxa, não sei quem fez um financiamento recente, mas deve ter se deparado com uma taxa muito alta, até porque a taxa Selic, a taxa básica de juros, está em 15%. Pode, sei lá, 13% um financiamento de imóvel, você paga 3 casas, às vezes, no financiamento, né? Se você levar isso até o último ano lá, sei lá, em 35 anos. Mas se você traz a juros presentes, juros pro rata, você começa a quitar a última parcela, você tem um baita de um desconto. Às vezes você dá um lance lá para adiantar algumas parcelas, sei lá, o FGTS, quer amortizar, você percebe, você derruba 5, 6, 7 anos do financiamento, né? E aqui, eu queria trazer aqui rapidamente um comparativo para vocês. Às vezes você olha o financiamento do banco, mas se você estivesse planejando bem, nessa janela de 5, 6 anos, você pega uma carta de um consórcio com uma taxa de administração boa, uma seguradora boa de confiança, né, que vai te contemplar a carta lá, um banco de confiança. Se sair, né, automaticamente, sem lance, melhor ainda, mas você consegue programar para dar um lance e, às vezes, reduzir esse custo. Aí você tem que calcular quanto você está pagando de aluguel, né, o que de fato é a condição financeira do momento, tudo é planejamento. Carro, às vezes você está com o seu carro hoje e fala, nossa, meu carro, quero pegar um carro mais novo, sei lá, carro 2022, 2020, ou um carro do ano, que pelas contas não compensa tanto pegar um carro zero, né, quando ele sai da concessionária, mas se é um sonho, é algo que você quer, pode ter um valor diferente para você, né? Aqui eu estou falando de uma forma mais racional ali, né, números, mas também é algo positivo. 3, 4 anos. Uma viagem, aí você vai construir, depois que você tem essa primeira reserva muito bem feita, consolidada, quanto que eu preciso, Bruno? Também depende das suas despesas. Uma média ali de 4 a 12 meses da sua renda. Você tem que ter ela na reserva de emergência, tá? Então, se você ganhar uma média de 10 mil por mês, você tem que ter ali pelo menos 30 mil nessa reserva de emergência. Uma média. Às vezes você não precisa disso, vai depender, né? Médio prazo, aí entra a diversificação. Você pode comprar um fundo imobiliário que paga mensalmente como se fosse um aluguel para você. Você pode comprar um fundo de investimento que faz uma diversificação em vários mercados, renda fixa, variável, outros países, mercados emergentes, tem muitas coisas hoje. Ou com prazos maiores, né? Tem CDB, LCI, LCA com 3, 4, 5 anos. Tem muita opção. E nós vamos falar isso no outro seminário. E o longo prazo, que é algo que às vezes nós não temos, né? Nos Estados Unidos, normalmente nasce lá o filho do americano, ele já nasce já tem uma conta direcionada para ele ter as ações que vão entregar para ele depois de X anos, já tem o seu seguro de vida, já é algo muito cultural, né? E nós precisamos pensar que, no longo prazo, você precisa manter seu padrão de vida, como eu disse. O convênio é mais caro, as coisas vão aumentando, os custos, né, de fato, vão mudando, a sua receita vai diminuindo e você precisa construir muito bem nessa linha de curto e médio prazo. Porque lá na frente, se você conseguir se programar, nossa, você vai desfrutar e vai ser bem mais
Vai ser mais gostoso você usufruir do que você conquistou. Próximo. Então, forças e fraquezas, né? Ataque e defesa, você tem que consolidar muito bem essa parte, né? A sua distribuição do seu patrimônio nas 3 reservas, curto, médio e longo prazo. E a defesa, depois você começa a construir, que são as proteções. Ter um seguro de vida, né? Para você ter uma segurança também ali em vida, pensando em saúde, contra doenças graves, uma invalidez. Nós não sabemos, né, o dia de amanhã. E a gente tem que se antecipar, sim. Não é falta de fé, não. Pelo contrário, é cuidado, né? Muitas vezes ali você ter uma segurança, uma proteção, uma blindagem. Tá? Você não coloca um carro no seguro? Ele é mais importante do que você? Tem pessoas que colocam um celular no seguro. Às vezes você pergunta, o iPhone está lá no seguro. Mas não tem um seguro residencial. Se a casa pegar fogo, Deus me livre e guarde, não vai pegar, mas se acontecer alguma coisa, o seguro residencial teria algumas coberturas, né? Não, mas o meu iPhone... Não. Se a casa pegar fogo, eu estou com o iPhone aqui, vou desenrolar, vou fazer o que eu preciso. Começa a pensar, você coloca um carro no seguro, porque o carro tem valor para você, né? Mas você também precisa ter. Seja através de uma previdência, seja através de um próprio seguro de vida, enfim. Mas pensa nisso, tá? E seguro patrimonial, que é o que eu trouxe, né? O residencial do seu imóvel lá, ter um serviço também é válido. Claro que você vai entender o momento financeiro para começar também a pensar nessas defesas, tá? Ataca muito bem essa parte que está aqui em cima, foca nisso. Se dedica, busca, não é fácil. Eu tenho as minhas dificuldades, meus desafios, minhas metas, você tem a sua, mas eu tenho certeza que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Você vai vencer, amém? Próximo. Mensagens finais, estou conseguindo andar dentro do tempo, estou até adiantando, hein? A Karen, quero agradecer ela, que ela me ajudou bastante quando estava montando. Tinha hora que ela voltava e falava, quanto tempo você vai fazer isso aí? Aí tive que dar umas cortadas, né? Cortei várias, e fui tirando. Não, isso aqui não dá não. Aí comecei a falar sozinho na mesa, aí ela, e aí, deu quanto tempo? Falei, vixe, vou tirar mais uns 3 daqui, vai ficar tudo, né? Mas se eu conseguisse fazer o que eu gostaria hoje, foi o primeiro, estou muito honrado de estar aqui com vocês, inaugurando isso aqui, mas eu tenho muita coisa boa lá. Tenho muita coisa boa que eu estou montando, estou usando a IA também, Copilot, algumas ferramentas que vai te ajudar, né? E eu tenho certeza que eu estou semeando isso num lugar também que é terra fértil, que é nesse altar. O meu maior resultado nisso aqui é saber que de alguma forma que isso gerou alguma melhoria na sua vida financeira, amém? Até esse momento está fazendo algum sentido, né, para você? Está sendo bom? Está abrindo a mente? Amém? Próxima. Aí eu tinha perguntado no início, falei, qual nota você daria, né, para o seu planejamento financeiro, de 0 a 10? Aqui, nós falamos um pouquinho hoje, né, quanto que você precisa poupar todos os meses e realizar os seus objetivos. A reserva de emergência, uma média de 3 a 12 vezes a sua renda. Qual a proporção, né, aqui das suas despesas obrigatórias e não obrigatórias? Você tem que identificar. Lembra do mal invisível? Você tem que... Poxa, vou dar um exemplo. Nós estamos aqui hoje na igreja. Qual foi a sazonalidade do dízimo do ano passado no mês de agosto? Quanto que entrou de receita na igreja? Quantos membros nós tínhamos aqui? E quanto nós temos hoje? É um nível de, assim, detalhamento muito grande, mas que quando você cria essa sazonalidade de você começar a confrontar o ano anterior com o ano atual que você tem, você chega a um nível de controle que vai gerar, com certeza, algo positivo para você comprar, fazer a próxima aquisição, fazer o próximo investimento, né, aqui na igreja. Vejo que o pastor fica muito feliz, igual ele fez aqui como que é o nome? Redoma, né? Ele fez aqui, nossa, ele fazia questão de tirar umas fotos perto dela, mandava, tudo feliz de fazer algo aqui, né? Mas eu vejo Deus pode nos dar mais um tempo aqui, a gente colocar, melhorar a estrutura ainda mais, ou nos levar a um salão maior, mas a gente precisa ter esse controle, e Deus vai usar a igreja para que a gente consiga avançar junto, né? Nas arrecadações, ofertas do dízimo, nas ofertas da célula,
nas primícias, nas ofertas alçadas, em nome de Jesus, que você fala assim, nossa, Bruno, estou pagando um imposto alto para o governo, mas é um sinal que você está ganhando. O meu dízimo está alto, estou pagando quase R$2.000 de dízimo. Em nome de Jesus, eu profetizo que você venha ter essa renda para pagar esse dízimo. É de Deus você prosperar, é de Deus a casa do Senhor avançar, ter condição, ter estrutura, né, para receber e prosperar aqui, né, nós juntos. Eu vi um vídeo, algumas pessoas falando da igreja, o que a igreja representa, né? Alguns falaram amor, lugar de refúgio, muitas coisas a pastora falou, né? Eu cheguei aqui com 24 anos, completei 38 agora, dia 1º de agosto, eu fiquei pensando, muitas coisas Deus, meus pais tinham semeado ali na minha vida, me ajudaram, né? E aqui eu fui construindo também, né? Me casei, tantas coisas que Deus foi preparando, mudanças de profissão, já fiquei desempregado, já passei vários períodos aqui, compartilhei, já passei umas provinhas também, né? Já estava um dia lá alegre numa loja, tinha sido promovido com as coisas do encontro, saindo da loja, fechando, de repente sou assaltado lá no Jaco Pêssego ali. Falei, meu Deus, estou fazendo a obra do Senhor, saindo daqui, olha, aconteceu, moto caiu, o joelho tudo rasgado, 3 peão querendo me bater no dia. Aí eu falei, por que estou passando isso? Né? Meu Deus. Aí o cara quase, eu falei, daqui a pouco ele vai querer pegar a chave e vai me dar uma porrada. Eu pensei, nossa, eu vou apanhar na cara ainda. Aí eu já olhei para a cerca assim para pular e desenvolver aquela corrida diferenciada, né? De repente veio o carro da Força Tática, acendeu aquele farolzão assim, parecia os anjos do Senhor chegando. Sai de volta dele, sai de volta do cara, não sei o quê. Eu falei, uns momentos que a gente passa na vida que você não está esperando. Se você não tem uma reserva de emergência para arrumar a moto no outro dia, voltar a trabalhar e fazer as suas coisas, né? Enfim. A Karen já fez para mim avançar, que senão eu vou perder o foco. Em qual ciclo de vida financeiro, né, que você está nesse momento? Quanto que você precisa acumular para alcançar essa independência financeira, né? Isso também tem que estar muito bem ajustado. Qual o valor ideal que você precisa de reserva de emergência? Quais são os seus projetos de vida ali, pensando nos próximos 6 anos? Então, pensa nesses projetos. Qual é a necessidade real ali de proteção, de cobertura e de riscos que você precisa? Falei lá dos seguros, das proteções. Próximo. Qual o melhor momento para você começar o seu planejamento financeiro? Qual é o melhor momento? É agora. Amém? Amanhã você já vai orar aqui, nós vamos estar na Santa Ceia, você vai apresentar a Deus esse planejamento financeiro, ali você vai startar ele. Amém? E você vai fazer ele com muita sabedoria. Meu Deus. Problema técnico aqui do cara. A escolha só depende de você, né? Você que vai priorizar. É prioridade? Começa. Dê o devido valor a essa área da sua vida. Próximo. Então, bem-aventurado o homem que ele encontra sabedoria e o que adquire também conhecimento. A palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13 até o 26, ela diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Porque sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus, por seu conhecimento as fontes profundas se rompem
e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca perca as de vista, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará quando se deitar, nada terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Amém? Próximo. Então, eu fecho aqui, consegui fechar com alguns minutinhos, né? Para mostrar algo aqui para vocês referente ao tesouro. Então, que toda honra e toda glória seja dada a Deus, porque dele e por ele são todas as coisas. Que você possa ser bem-aventurado nessa área, que o Senhor te use, e que isso que nós falamos aqui hoje venha gerar algo na sua vida. Amém? Eu queria pedir agora para Amanda colocar aqui na tela o site do Tesouro. Ok. Aqui, se você der um Google lá e digitar lá, Tesouro Direto, vai aparecer o site oficial do Tesouro, que são os investimentos que você consegue fazer nos bancos e nas corretoras. O Tesouro é um órgão do Banco Central, né, de acúmulo de reserva do governo, e os bancos distribuem esses papéis. Então, quando você clica ali em títulos, preços e taxas, pode clicar. Vai aparecer para você várias opções de investimento. Aqui eu falei que seria uma reserva de liquidez, é o Tesouro Selic. Então, tem o prazo 2028 e 2031. Essas reservas têm liquidez diária. Você consegue resgatar a qualquer momento que você precisar e paga média ali do CDI, né? 100%. Daria mais ou menos ali 1,08, 1,18, dependendo do CDI do mês, né? Com essa curva de juros abrindo, a taxa de juros subindo, ele pode pagar um pouco mais. E quando ela começar também, os juros do Brasil, quando eles começarem a apresentar os cortes, você acaba perdendo um pouquinho. Mas é uma reserva de segurança. Vou fazer aqui rapidamente uma simulação. Coloca no Tesouro IPCA 2040, Amanda, por favor. Aí você pode clicar lá na sua casa, lá, simular. Coloca quanto quer investir hoje. 2.000. Isso, pode ser 250 aqui. 350, pode ser. Aqui seria o aporte que você iria fazer para você iniciar um exemplo aqui, sei lá, vou começar hoje a investir. Se você não tiver 2.000, que seja R$100, tá? Estou dando um exemplo aqui. E os aportes mensais. Aquilo que você consegue fazer mensalmente. Ali está o preço do título público. Ele tem esse valor de R$ 1.656, o papel, o título, enfim. A rentabilidade é o IPCA mais 6,99, que é uma taxa pré-fixada ao ano. O IPCA é o IPCA do momento, a inflação do momento. Então, você vai ganhar conforme o período de inflação, essa flutuação do índice. Mas, para você ter uma ideia, hoje eu não vou entrar nesses detalhes, mas só para você ter uma ideia. Quando você clica em simular, o Tesouro mesmo já te dá uma projeção. Claro que aqui é uma projeção, porque a taxa de juros ela vai subir, vai descer, a inflação também vai subir, vai descer, o dólar vai abrir, enfim, vai apertar, pressionar, né, a nossa inflação. E aqui, quando você vem com a seta, aí você consegue verificar vários períodos aqui. Projeção de 2033, quer ver? Amanda, vem com a seta aqui no meio, tá vendo? Ele te dá uma projeção, uma média. Mas ao final, lá em 2040, onde a Amanda está mostrando, você fazendo essa média, né, trabalhando com essa média de R$350 ali de aportes mensais, você teria ali um valor investido de R$65 mil, que rentabilizou bruto, não estou contando o imposto, né, R$161 mil. Aí você tira o imposto, olha só que o governo morde, né? Até nisso. Tem a taxa da B3 também, porque quando você valida o termo do Tesouro, tem uma taxa lá do CBLC que você paga, né? Mas não é nada fora da curva. Mas você vê que no acumulado acaba, né? São R$1.814 a menos. Então você teria a média líquida ali, ó, de R$144 mil. Na poupança, você teria 114, um CDB médio de um banco, 126, LC e LCA,
118, dependendo da taxa que você pegar. Se você conseguir uma taxa boa, dá para subir bem, tá? E um fundo DI. Todos os bancos têm esses fundos. Fundo DI, literalmente, é um fundo de depósito interbancário ali que ele vai comprar esses papéis e colocar dentro, né? Enfim, vai pegar cédulas de bancos, papéis que têm liquidez para resgate imediato. Então, aqui seria uma projeção que você pode fazer de investimento, pensando no médio prazo, tá? Não vou entrar nas outras, mas eu falei, né? No segundo seminário eu vou trazer uma carteira aqui para a gente entrar um pouco mais em estratégias, ativos, enfim. E por último, eu queria compartilhar uma planilha. Inclusive, se você de repente fala assim, eu não me familiarizo muito com Excel, não quero talvez trabalhar com isso agora, mexer, né? Ter esse tipo de acesso em computador, no celular, mas eu quero de repente montar isso, Bruno. Aqui é só um esboço, tá? Você pode personalizar do jeito que você quiser. Se você quiser, de repente, falar com a Roberta para ela fazer essa planilha, encadernar, colocar uma capa e você colocar mês, janeiro, fevereiro, o ano, né? Ela também faz, né? Ela tem esse trabalho, ela personaliza, tem um custo médio dela ali entre 10 a 15 reais, mais ou menos. É isso, né? Aí você combina também, bate um papo para entender, né, o que você precisa. Ela monta bonitinho ali. Acho que é importante você fazer o planejamento do ano. Então, você coloca lá a sua renda, soma, né, se você for casado, as suas despesas fixas e as suas despesas variáveis, que seriam as que não são fixas, né, que você talvez tenha no meio aí dessa escalada. Os investimentos, né, você também precisa anotar o que você está acumulando. E ali as observações. Você pode, de repente, colocar a troca do carro no ano X, a troca da reforma da casa, a troca do portão, a viagem lá para Israel, para Manaus, enfim. Você pode desenvolver isso, né, pensar nessa programação dessa forma, que eu acredito que vai ser muito positivo também para você começar a ter um controle. Escreve. Tá. Junto tem um papelzinho aí verde, né? Referente a algo que você tem ali, uma dúvida que você gostaria que eu acrescentasse no próximo seminário, seja de investimento, seja qualquer outro tipo de demanda nessa área. Se você puder colocar, até para eu ter uma ideia, né, escrever aquilo que você ou tem mais dificuldade ou curiosidade, porque eu já tenho algumas coisas ali programadas e prontas, mas quando você me traz esse dado, fica muito mais fácil, né, para eu conseguir também falar a língua da igreja e ver esse trabalho sendo desenvolvido aqui. É algo que eu gostaria muito de fazer um antes e um depois. Grave esse dia 9, você que já fazia, amém, mas você que não fazia e que achou que de alguma forma isso agregou, pensa, né, em se programar dessa forma para que a gente seja bem-aventurado nas nossas finanças. Então, a Karen entregou aí para vocês. Depois que você fizer tudo, pega uma calculadora lá e coloca a renda, as despesas fixas, variáveis, os investimentos, e verifica qual que é a soma. Se você está superavitário no ano, ou se você está com dívidas, de repente ficou negativo, e aí vai ter que montar um plano de ação, né? Enfim, tem que pensar em outras oportunidades aí de acumular renda. Aquela pesquisa que nós preenchemos está no jeito aí? Vamos ver o que deu. Então, vocês preencheram, ficou praticamente 50% gasta menos do que ganha. Então, nós temos hoje 50%, né, aqui das pessoas que estão conseguindo estar nesse nível aí de disciplina. 33,3% estão gastando tudo que ganha, né? Então, a gente tem que identificar. O primeiro é no que vai poupar, como vai montar essa carteira, qual o seu perfil de investidor, qual que é o objetivo de curto, médio e longo prazo. Tudo isso nós vamos falar no segundo seminário. E o mal invisível que você tem que entender o que está acontecendo para você gastar tudo que ganha. E temos também, né, uma parte ainda que está gastando até mais. Então, acho que aqui vai ter que demandar um pouco mais de força agora, mas vai vencer, vai dar certo. Vai conseguir. E eu tenho certeza que com disciplina, com planejamento,
gente consegue. Dá para desenrolar. Eu vou passar o gráfico no segundo seminário. Eu vou ter outras perguntas, né? E nós vamos entender em que nível que nós estamos e aonde nós podemos chegar. Hoje, nós praticamente tivemos ali uma base que não tem como eu entrar, né, num detalhamento ali tão profundo se essas áreas não estiverem ajustadas. E eu estou aqui para acompanhar, para ajudar, contem comigo, né? Eu não consigo hoje prestar assim essa consultoria tão personalizada a um, devido ao trabalho e algumas coisas, mas eu estou me programando também para no momento eu conseguir, né, atender, fazer algumas coisas um pouquinho mais, ir além, né, principalmente nesse termo que eu acho que é algo para a vida, isso, né, muito importante. E é isso, gente. Queria pedir para vocês se colocarem de pé. Não foi nem até as 10 horas, cara. Eu vou te falar, eu feliz demais. Também nem tomei água. Você vê que até água eu não tomei hoje, tá? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor aí.